Algumas pessoas talvez não estavam, eu imagino que não estiveram na aula passada. Então, eu vou resumir em 2 slides o que a gente falou na aula passada. É muita coisa. Então, assim, se tiver dúvida, você assiste o vídeo, não vou te responder. Não nesse começo, tá? Eu vou responder dúvidas se você tiver coisas que eu vou dizer da aula de hoje. Da aula passada, vai ter um slide que vai ser quase a aula inteira, que eu vou colocar os tópicos que a gente trabalhou, só para recordar àqueles que já viram e aos que não viram ter uma noção das conexões que eu vou fazer hoje. Mas não dá tempo de eu explicar cada um dos itens trabalhados na aula passada. Nós temos bastante coisa, a política é um assunto vasto. E eu tentei na aula passada resumir um pouquinho da herança reformada, da herança calvinista nessa área de política. Tá? Então, 2 slides. A primeira coisa que eu fiz na aula passada foi levantar a pergunta: por que uma série de aulas sobre política? E eu dei 3 razões. Eu falei que primeiro porque a maioria de nós é superficial nesse assunto. Coloquei a maioria, não se sinta ofendido se você se acha super conhecedor do assunto. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas a maioria das pessoas conhece um pouco de política, tem uma noção, mas a gente não é assim, bom conhecedor. E a minha preocupação maior não é nem ser grande conhecedor da política, ou saber todos os ministros de cor, nome e CPF, não é nada disso. É que a gente saiba refletir de maneira bíblica sobre um assunto como esse. Isso não é tão comum. Por isso que nós achamos, nosso conselho, quando a gente resolveu isso no ano passado, que caberia muito bem no mês de setembro, antes de nossas eleições, pensarmos sobre cristianismo relacionado à política. Tá? Segunda razão que eu dei é por causa da pluralidade de opiniões equivocadas. Eu listei 5 posições diferentes que pessoas têm com respeito à política, inclusive cristãos. Alguns mais estranhos, que a gente diria, mas alguém pensa assim? Talvez no passado fosse mais comum, mas hoje em dia ainda tem algum doido que pense. Mas outras bem comuns. Por exemplo, não é incomum encontrar cristãos que têm uma visão dicotômica em que ele entende política como todo mundo na sociedade fala sobre política e entende fé como o pastor fala na igreja. Mas uma coisa não se relaciona com a outra. Tem muita gente que tem uma reação, por exemplo, de separatista, dizer que política é uma coisa ruim, eu não me envolvo porque é uma coisa pecaminosa, como se fosse irremediavelmente falida, né? Então, essas visões, e eu citei algumas outras, eu fui contrário a elas para dizer, nós temos que ter uma visão mais equilibrada de acordo com as Escrituras. E a terceira razão que eu dei, é porque temos histórico de ação e reflexão políticas. Eu dei alguns exemplos de como o cristianismo fez coisas no passado que eram eminentemente cristãs e que confrontaram males sociais. E a gente passou a maior parte da aula falando sobre os cristãos reformados que fizeram alguma reflexão significativa sobre política. E eu resumi, eu escolhi 6 dentre uma história de 500 anos. Então é claro que eu estou sendo bastante restrito. Mas esses 6 estão listados aqui no próximo slide. Então eu mencionei nomes de João Calvino, Teodoro Beza, Johannes Althusius. Esses são do século 16 e 17, mais próximos do período da Reforma. Os outros 3 são holandeses mais recentes. Então, por causa da Holanda ser um país fortemente influenciado pelo pensamento reformado, ele produziu também pensadores que refletiram sobre questões como política. Falei de Groen van Prinsterer, Abraham Kuyper e Herman Doivert, que são pensadores já do século 19 e 20, então mais recentes. E algumas das coisas aqui, só os highlights, tá? Só os pontos-chave aqui de cada um. Eu falei como Calvino preferia como sistema de governo a república por causa do pecado, isto é, para ter maneira de contrabalancear e segurar os poderes, para que ninguém ficasse com poder demais. Então, embora ele reconhecesse que fosse legítimo outros tipos de governo, ele preferia a república. E ele falou uma outra coisa que não é comum nós falarmos, que é enxergar a posição política como sendo a mais honrosa vocação. Eu disse que isso não é comum porque tem aqueles que acham horrível e tem aqueles que dizem, tudo bem, não fede nem cheira, assim, entendeu? Não. Mas Calvino não disse isso. Ele não falou mais ou menos. Não, ele falou assim, é a mais honrosa vocação, que é uma das coisas que a gente tem perdido, pensar nisso como sendo um chamado digno de honra.
Teodoro Beza foi um pouco além de Calvino no que diz respeito à resistência política, isto é, quando magistrados, quando o governo age de forma, de forma déspota, oprimindo o povo de alguma maneira, oprimindo um grupo de pessoas. Então Beza começa a vasculhar um pouquinho melhor, não só sobre a possibilidade de resistência ao Estado, mas até o dever de resistência ao Estado. É claro que ele trabalha uma série de coisas como, não é qualquer um que pode fazer isso, o poder não está na mão do povo, seriam autoridades menores que deveriam confrontar autoridades maiores, e assim por diante. Então Beza contribuiu nesse sentido, e eu até citei a ocasião pela qual ele contribuiu nisso, é porque ele foi um dos que presenciou um massacre de muitos franceses protestantes no século XVI, a chamada Noite de São Bartolomeu. Depois eu mencionei Johannes Althusius, que é um nome pouco conhecido da maioria, mas que foi importante por ter escrito um tratado sobre política, e uma das contribuições que ele trouxe foi falar de instituições sociais sendo organizadas de forma a cada um ter uma função distinta, antes do que uma hierarquia. Então é como se ele tivesse dado uma lateralidade às instituições, antes do que esse aspecto vertical. Então, até por causa da herança da Idade Média, hierarquia era um negócio muito forte, né? Hierarquia existia no Império Romano, quando tinha Império Romano. Que existia na Igreja Romana, que ainda era bastante proeminente. Então esse pensamento hierárquico era muito forte em Althusius, porque ele tem uma noção de pacto, em que Deus é a autoridade, todas as criaturas estão em aliança com ele. Ele desenvolveu um conceito de política que é bastante federalista. Então ele passou a falar dessa de instituições diferentes. Indo agora para a Holanda, eu falo Van Prinsterer, que é alguém que no meio do século XIX tem uma sacada genial. Você fala assim, já ouvi essa? Sim, você já ouviu porque você está no século XXI. Mas no meio do século XIX, ele foi genial. Ele disse assim, todo mundo que tem posições políticas tem raízes religiosas. Todo mundo que defende posições políticas tem raízes religiosas por detrás. Eu digo que isso você pode conhecer assumindo que você é um bom leitor. Se você é um bom leitor, até isso é novidade para você, embora alguém já disse mais de 150 anos atrás. O que ele está querendo dizer é que quando a gente discute política, a gente não consegue dissociar de nossas convicções e crenças. Impossível. Todo mundo que fala de política fala a partir de premissas, crenças, que nós não provamos, nós só assumimos. E temos por verdadeiras. Van Prinsterer já teve essa sacada. Kuyper foi alguém que trabalhou em cima dos primeiros insights do Van Prinsterer e desenvolveu muito sobre isso. Quem já ouviu um pouco dele sabe que ele foi primeiro-ministro da Holanda. Então não é só um homem que pensou sobre política. Ele chegou a exercer a função mais nobre que era possível alguém exercer, fora ser da família real, né? Então ele foi primeiro-ministro da Holanda no início do século XX. E ele desenvolveu uma das coisas que ele ficou famoso por desenvolver, é a ideia de soberania de esferas. O que ele quer dizer com isso? É que cada área da nossa vivência, vamos listar algumas como exemplo: comércio, arte, educação, família e inclusive Estado. Cada esfera, ela tem ordens e funções dadas por Deus que ela tem legitimidade de seguir, e ela não precisa obedecer o que uma outra esfera diz. Pelo contrário, ela recebe de Deus uma soberania de agir em conformidade com o que Deus lhe permite fazer. Então vamos dar um exemplo. Se a arte quer pintar o que é belo e até usar da estética para causar um impacto sobre o que é horrendo, ninguém pode suprimir a arte dizendo não pode fazer isso. Vamos proibir o artista de pintar o que é feio, só o que é bonito. Na verdade, isso é interferência de esferas. É impedir que em cada esfera alguém use a estética para não só ressaltar o que é bonito, mas até para ressaltar o que é feio ao nosso redor. Por exemplo, você não fica impactado quando um jornalista tirou uma foto de um momento, socialmente falando, triste. Aquela foto bem tirada causa um impacto. O que ele está fazendo como artista? Ele está mostrando as feiuras desse mundo para você. Ele conseguiu fazer isso. Ele captou de um jeito que normalmente você não capta. Mas ele conseguiu pegar e mexe com a gente.
Ele tem essa habilidade. Então, estou dizendo como as esferas ela têm certa independência, não de Deus, no entanto. Não é uma autonomia daquilo que Deus fez. Kuyper era um crente zeloso para falar que Cristo tinha soberania e controle sobre cada centímetro quadrado desse planeta. E por último, Doivert falou dessa descentralização funcional, isto é, do Estado não ser alguém que é uma espécie de polvo que tem tentáculos controlando todas as coisas, mas ele entendeu como era importante que o Estado delegasse autoridade para pessoas que têm essa autoridade realizarem funções que são legítimas, que são aplicáveis, né, ao nosso contexto social. Eu dei até um exemplo. Eu falei assim, que nos Estados Unidos da América, por exemplo, eu falei de um exemplo que eu conheço, porque da minha área, que é de ensino teológico, existe uma organização formada pelas escolas teológicas e mantida pelas escolas teológicas, que dá o credenciamento às escolas teológicas. Aqui no Brasil, quem faz isso é um órgão do governo, o Ministério da Educação, né? Então, a diferença é que, enquanto o governo aqui quer chancelar cada coisa, lá, nesse caso, ele concede aos cidadãos que estão dentro daquela esfera de educação poder para legitimar dentro das regras estabelecidas pelo sistema educacional. Então, é isso que eu dei como exemplo de descentralização funcional. Bem, é muita coisa, eu sei. Eu falei rápido e ainda não expliquei tudo, mas é só para lembrar aqueles que ouviram um pouco do que a gente fez. O que eu quero agora gastar o resto do nosso tempo fazendo? É assim, se a gente tem uma herança tão rica, ideias tão profundas aqui, que eu só arranhei a superfície, o que a gente tem que fazer com isso? Eu quero sugerir que a gente faça algumas aplicações ao cenário brasileiro, tá? Então a nossa aula de hoje, na verdade, é a parte B. É aquela que a gente fala assim, e daí? E agora? E nós? Né? Então a gente vai tentar fazer algumas aplicações, e eu escolhi 3 grandes áreas, e em cada 3 grandes áreas, 2 aplicações. Então você vai ver assim, nos próximos slides eu vou ter letra A e a grande área, e aí eu vou ter uma palavrinha em negrito que é a primeira aplicação daquela área. Eu vou fazer 2, 2, 2, das 3 grandes áreas que eu desenvolvi, tá? E isso vai ser a nossa aula de hoje. Bem, como essas áreas são amplas e tem muita coisa para falar aqui, eu vou fazer assim. Eu vou falar da primeira área, né, os 2 tópicos, aí eu paro e pergunto a vocês, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Se não, a gente vai para a segunda e terceira, tá? Mas eu sei que são assuntos que podem se tornar palpitantes, por isso que eu quero que você ouça, processe. Se você achar que não está claro ou gostaria de fazer alguma colocação, você tem liberdade para fazê-lo. Só peço que você seja sucinto. Nossa, se é grande, né? Talvez mais pessoas queiram participar. Não dá para a gente fazer discurso longo aqui, tá bom? Mas estarei aberto para conversar depois, se você quiser gastar mais tempo falando sobre esse assunto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero, primeira grande área que eu quero aplicar é, à luz do que a gente viu brevemente da herança calvinista, da herança reformada sobre política. Qual deve ser o nosso procedimento frente ao governo? Isto é, enquanto cidadãos, como é que a gente se porta? É a primeira coisa que eu quero que a gente pense, tá? Qual é a nossa postura diante da autoridade governamental? Então, 2 tópicos dentro dessa primeira aplicação. Então, procedimento frente ao governo, eu quero falar primeiro sobre submissão. Então vamos processar um pouquinho e a gente vai ler alguns textos aqui. Então eu vou pedir para você ter sua Bíblia em mãos. Primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte. Num país avesso às autoridades políticas e apoiador de rebeliões pela causa, é preciso enfatizar honra às autoridades. Atenção para o meu primeiro ponto. Eu não estou dizendo que é só para o Brasil que vale essa ênfase. Mas tem certos textos que ficam mais fáceis para a gente numa época e mais difíceis da gente engolir em outra. Por exemplo, se no período da Idade Média, com os reis e os senhores feudais, alguém lesse Romanos 13 e dissesse assim, temos que ser submissos à autoridade. É possível que alguém dissesse assim, né, engolindo seco, não gostando muito, mas dizendo, tá certo, é isso mesmo. Por causa do sistema mais hierárquico e de muita submissão à autoridade política na época, talvez fosse mais simples reconhecer isso.
Assim como tem coisas na Escritura hoje que elas são mais simples para nós, mas na época em que Paulo escreveu foi muito difícil. Por exemplo, senhores igualmente, ele fala sobre servir os seus servos, cuidar dos seus servos, porque ambos têm o mesmo patrão, falando do Senhor. Os textos em que Paulo aplica aos escravos e aos senhores escravos, a parte que ele aplica aos escravos é difícil. Para nós, então, assim, desce rasgando. Mas para os senhores, a gente diz, é o mínimo. Na verdade, era chocante na época do Novo Testamento. Tá? Num tempo em que eles tinham poder sobre os escravos muito maior do que a gente está habituado a pensar, então, falar dos senhores, tratar os escravos como se fossem iguais. Paulo escrevendo para Filemão, dizendo, recebe Onésimo como seu irmão, né? Trata ele bem. Peraí, ele tinha que tomar uma surra. Ele tinha que ser castigado. Muitos pensariam assim. E, de fato, muitos senhores tratavam os seus escravos que tinham roubado e fugido assim. Onésimo é o escravo que tinha roubado e fugido. E Paulo o envia de volta para que ele fosse tratado com graça. Não era muito comum tratar escravo com graça. Então o que eu quero dizer é, essa palavra era chocante naqueles dias. Assim como eu acho que Romanos 13 é mais chocante para nós hoje. A gente lê e fala assim, sério, pastor? Mesmo quando a gente tem fulano ou ciclano no poder? Mesmo quando a gente tem fulano ou ciclano no poder. Vamos ler Romanos 13. Abre a sua Bíblia. Romanos 13 é um texto que Paulo escreveu para uma cidade que conhecia os aspectos políticos melhor do que os demais, eu suponho. E sabe quem era o governador na época que Paulo escreveu essa carta? Um homem, quem era o imperador? Um homem chamado Nero. Deve ter ouvido falar dele. Gente boa, assim. Conhecido pela sua amabilidade. Tá certo que ele matou primeiro a madrasta, depois matou a mãe, né? Então assim, ele era um homem do bem. Bem, eu tô dizendo isso para que você entenda uma coisa. Paulo vai escrever para uma cidade que vai ver de perto a loucura de um imperador. E aí, esse texto eu acho que ganha uma força ainda maior. Ainda maior, no sentido de que você fala assim, é sério? Mesmo com Nero? E antes que você duvide, dizendo assim, Paulo disse isso também, é porque Paulo experimentou do bom e do melhor. Não é verdade. Ele, como alguém que foi missionário durante bastante tempo, antes de escrever essa carta, já tinha sido tratado injustamente por governantes. Por exemplo, Atos 16, quando ele está em Filipos, acontece um caso desse, em que ele é maltratado e depois manda as autoridades soltá-lo meio na surdina. Como que diz assim, desculpa aí, fica tranquilo, você está liberado. O chefe falou que você pode sair. Aí ele falou, pode sair coisa nenhuma. Eu quero que alguém venha pedir desculpa formalmente para mim. Quer dizer, ele já tinha sido tratado injustamente, ele sabe o que é isso. Ele poderia escrever dizendo assim, vocês que têm autoridades déspotas, né? Se rebelem contra eles, mas não é assim que ele escreve. Olha o que ele diz em Romanos 13, a partir do versículo 1. Ele fala, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E aí o texto vai continuar falando que o magistrado não existe para a gente temer, ele está aqui para recompensar quem faz aquilo que é justo, para punir aquele que faz aquilo que é mal. Aí a partir do versículo 6, fala que a gente deve tributo, honra a eles, imposto, né? Todas as coisas que brasileiros estão habituados a reclamar. Mas, eu estou dando essa ênfase por quê? Porque a primeira coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando, e aqui tem um texto de Pedro também, eu não vou fazer a leitura desse texto de Pedro, é que talvez as pessoas que são mais propensas à rebelião precisam refletir mais sobre isso. Não é que não seja um ensinamento proveitoso, como eu falei, para outras épocas, mas num Brasil que normalmente olha para as autoridades políticas com desdém, raramente a gente trata deles com respeito, a gente trata muitas vezes com desdém. E também num país acostumado a justificar ou legitimar rebeliões pela causa, né? Então a gente quebra tudo pela causa. E pode ser ququer coisa, tá? Não pensa em
derrubar governante A, B ou C. É assim, se uma torcida acha que o seu time não jogou bem, ela se sente no direito do quê? De depredar o estádio. Você entendeu? A ideia isso é tão forte na cultura que não acontece só na esfera de candidatos ou de políticos já eleitos. Acontece até nas coisas mais comuns da vida social, como assistir futebol. O brasileiro se sente justificado, ele diz assim, não deram sangue. Então ele se sente justificado de rebelar e destruir tudo. Isso é muito forte na nossa cultura, infelizmente. Então, esse texto vem nos ajudar a compreender o papel deles e como Deus os coloca, inclusive, como mediadores da graça comum. O que é isso? Significa que quando Deus quer abençoar as pessoas, independente delas serem crentes ou não, faz isso às vezes de forma direta, como por exemplo, trazendo chuva, e às vezes de forma mediada. Por exemplo, através de pessoas que já serviram na sua vida. Você é importante na sua vida. Não é porque ele era crente, é porque ele era bom e dedicado. E Deus abençoou você. Foi Deus que abençoou você, não foi o professor. Deus abençoou você através desse professor. O que é isso? Ele é um mediador da graça comum. Isto é, as benesses de Deus derramadas sobre todas as pessoas, independente delas serem cristãs ou não. Deus faz isso. E ele faz isso através dos governantes também. Então, Paulo está ensinando a gente a ser submisso a esses que são instrumentos. Eu coloquei na metade do slide assim. Não se trata de submissão irrestrita. Também não, pastor, mas também o senhor está falando assim, tudo, a gente aceita tudo. Não, não é isso. Inclusive a Bíblia tem vários exemplos de desobediência civil. Desobediência civil não é condenado nas escrituras como impossível. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu não quero ler todos os textos, então eu vou citar alguns e a gente vai ler um deles. Êxodo capítulo 1 é o caso das parteiras do Egito, lembra? Elas mentiram para o faraó, dizendo que as mulheres hebreias elas são muito fortes. Quando a gente chegava para tirar a criança, elas já tinham tido o menino. O menino nasceu, a gente, aí... Então, era a forma delas esconderem. Elas como quem ama crianças, não eram mulheres tementes a Deus necessariamente. A Bíblia não diz nada sobre elas crerem nesse Senhor, pelo menos não fica muito explícito. No entanto, elas têm temor do Senhor a ponto de não matar as crianças como tinha sido ordenado matar. Tá? Então elas fazem aquilo que é chamado de desobediência civil. Outro exemplo disso está em Josué 2, lembra? Raabe é a mulher que esconde os espias. E ela não se sente num dever de entregar os espias. Imagina alguém batendo na porta assim, na Segunda Guerra Mundial e perguntando, tem judeu aí? Tem, ai que droga, tem, pode entrar, pega aí, estão lá no porão. Isso foi uma coisa que aconteceu com frequência no período da Segunda Guerra. E as pessoas que eram cristãs se sentiam autorizadas pela palavra de Deus a não se submeter às carrascas, do poderio nazista, como Raabe. Então, o exemplo de Raabe foi citado ao longo da história cristã como sendo legítimo. Ela defende homens que não como sendo uma infração da lei divina. Por quê? Porque embora ela tenha mentido, e de fato ela mentiu, uma das coisas que a gente trabalha em ética é sobre gradação de mandamentos. Quando uma vida está em jogo, essas coisas elas ganham um valor mais importante. E outra, não se submeter às artimanhas malévolas de governantes, tanto no caso de Raabe, como na Segunda Guerra Mundial e assim por diante. 1 Samuel 22, eu quero que você abra nesse, que esse é um texto pouco conhecido. 1 Samuel 22. Esse é um texto que acontece durante os dias de Saul. Você deve se lembrar, se você conhece a história bíblica, que Saul não gostava de Davi. Saul era o rei, mas Davi era o queridinho de todo mundo, vamos resumir assim. E porque ele era o queridinho, ele ficava cada vez mais irado e queria matar tudo que estivesse ligado a Davi. Olha o versículo 17. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Olha só, ele pede para a guarda para ir matar os sacerdotes, que os sacerdotes estão compactuando com Davi, e não me contaram que Davi estava aqui, eu estou à busca de Davi.
Aí o texto termina assim: porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. E em lugar nenhum diz assim, que absurdo não obedecer o rei. Não, pelo contrário. Isso é narrado de uma forma a gente concluir que eles fizeram bem em não matarem os sacerdotes, como o rei havia ordenado. Tá? Atos 4 é o exemplo de Pedro e João lá no Sinédrio, que eles falam assim, não fale no nome de Jesus. Ele diz, o que você está pedindo para mim? Para não falar no nome de Jesus. Então eles acabam dizendo, importa antes obedecer a Deus do que aos homens, está no capítulo 5. Esse é um texto famoso, e é um texto que ensina para a gente o que a gente faz quando existe conflito de mandamentos, ou de ordens. Quando existe uma ordem que é contrária à ordem do Senhor, então o que a gente faz? O Senhor nos ordena fazer uma coisa, e aí existe uma ordem dos homens para fazer algo que é explicitamente contrário. Então, existe essa ordenação. Aí eu coloco assim, no finalzinho. Então, primeiro diz, submissão, mas a Bíblia abre espaço para desobediência civil. Então, olha só, aqueles que são mais pacatinhos vão dizer, isso, submissão. Os que são mais revoltadinhos vão dizer, isso aí, desobediência civil. Não, calma. Nenhum dos dois. Por isso que eu disse assim, porém, aplicar a força da compulsão moral tem que ser questionada. Quando eu falo questionável, como é que a gente faz isso? Eu coloquei aplicar a força da compulsão moral, estou me referindo a alguém fazer greve que prejudique os demais por causa de uma causa. Ou fazer barragens, como a gente experimentou em tempos recentes, até coisas que trouxeram prejuízos gigantescos, né? Com a greve dos caminhoneiros. A gente lembra disso? E outras antes, isso é comum no nosso país. Como é que a gente olha para isso? Então, é importante que a gente faça perguntas do tipo, eu beneficio mais pessoas do que eu prejudico? Essa é uma boa pergunta que deveria nortear como é que eu me porto nessa situação. Eu beneficio mais pessoas do que eu prejudico? Segunda, eu já esgotei todas as outras possibilidades de negociação? Eu já esgotei, isto é, não existe mais? Eu estou falando disso porque nós estamos num país que isso está virando comum. E eu não estou dizendo que aplicar a força da compulsão moral seja necessariamente errado ou certo, contanto que a causa seja boa. Eu estou dizendo que ela precisa ser questionada. Ela pode ser errônea, ainda que a causa pareça boa. Ela pode ser errônea, quando ela é feita, por exemplo, de forma a cuidar de poucos e prejudicar tantos, por causa da força que isso tem, a força social que isso tem. Tá? Ou quando a gente não usa outros meios, quando a gente não faz uso de outros que têm autoridade. Então eu estou levando vocês a pensar que a submissão ela tem que funcionar de tal forma a respeitar aqueles que são autoridades, mas quando eles nos colocam em situação em que existe a Bíblia autoriza a gente a desobedecer, mas tem um meio termo aqui que é um pouco mais complicado. Esse requer um pouquinho mais de sabedoria. Que é, e quando assim eles não estão sendo assim totalmente déspotas, mas eu acho que é ruim o que eles estão fazendo. E aí eu posso, né, protestar publicamente. Existem uma série de leis no nosso país que autorizam a gente, nos autorizam a fazer protestos que são lícitos. Tá? Então não estou dizendo que não haja espaço para isso. Mas eu quero que a gente pondere um país que há alguns anos já tem feito disso quase que um hábito, né? Que a gente questione. Nós como cristãos pensamos assim, será que isso é válido? Será que eu estou refletindo princípios positivos a respeito do Evangelho e da minha postura de justiça na sociedade? Bem, esse é o primeiro tópico do procedimento. Eu vou para o segundo, depois eu abro para alguma pergunta ou comentário. O outro lado agora de submissão é esse aqui, ó. É de liberdade de expressão. Porque se por um lado submissão eu apertei você falou assim, pastor, tá difícil. Agora vamos falar daquilo que o cristianismo ensinou ao Ocidente. Inclusive essa é uma parte interessante, porque essa é uma área em que muitos que não temem a Deus acham que isso veio do iluminismo, principalmente ateus. É muito comum gente que se posiciona como ateu dizendo, não, essa liberdade social veio do iluminismo. Não é verdade. Primeiro que o iluminismo já causou muito terror e muita morte no comecinho.
né? A história da França é uma história sanguinolenta, com o chamado Reino de Terror, de Robespierre e outros da época. Mas, eu quero que você compreenda que existem comunidades anteriores ao iluminismo, marcadas por princípios cristãos, que já falavam de liberdade de expressão. Eu citei como exemplo, eu acho na aula, se eu não me engano, eu citei no domingo passado, o caso de Pernambuco, quando foi governado por os holandeses, no século XVII, em que esse era o único espaço de todo o território nacional em que os judeus, que não eram cristãos, tinham liberdade de praticar a sua fé sem serem perseguidos. Tanto é que lá nasce a primeira sinagoga das Américas, está lá até hoje, é do século XVII, 1600 e pouquinho, durante o período em que os holandeses estiveram aqui. O período em que mais cresceu o número de seitas na Inglaterra, de todos os séculos XVI e XVII, foi durante o período da Assembleia de Westminster, porque eles tinham mais liberdade de se expressar. Foi o período em que as seitas apareceram aos montes. Por quê? Porque elas não eram caçadas do jeito que elas eram caçadas antes. Mostrando que os princípios de fé cristã, reformada em especial, sempre prezaram liberdade de expressão. Então, existe liberdade de religião institucionalizada. É isso que significa Estado laico. Isto é, ele não precisa ser defensor de uma religião de forma a preferi-la em relação às outras. É muito comum no Ocidente, o Brasil, defender Estado laico. É muito difícil alguém que se posicione contra. Só que a confusão que é feita, e eu mencionei isso na aula passada, é que Estado laico seria um Estado antirreligioso. Não é isso que Estado laico significa, tá? Então, nós falamos de liberdade de religião institucionalizada, mas não liberdade de compromisso religioso. Eu até disse na aula passada, e estou reforçando agora, todo mundo que fala sobre política, fala a partir de um compromisso religioso. Ele crê em alguma coisa. Por exemplo, por que você diz que é errado preconceito racial? Você não prova isso. Fisicamente, biologicamente, você não tem prova nenhuma científica que fala que uma raça deva ser tratada igual a outra. Não, você parte de uma crença. Você acredita que seres humanos devam ser tratados de forma igual. Ninguém prova isso cientificamente, do jeito que ateus frequentemente falam. Você crê, é assim, você crê que isso é certo. E porque você crê que é certo, você aplica isso socialmente. Então você tem um compromisso religioso. É que eles não gostam da palavra religiosa, mas é. Eles têm um compromisso religioso quando eles defendem que preconceito racial é errado. Isso vale para qualquer outra discussão. Cuidado ambiental. Você tem... E você não pode dizer que é só utilitarista. Se fosse utilitarista, se fosse assim, ó, temos que preservar para os nossos filhos. Alguém vai dizer assim, você está pensando neles, eu estou pensando nos meus agora. Se fosse utilitarista, você está pensando na geração seguinte, eu estou pensando na geração agora. Eu ganho, porque agora tem mais necessidade. A outra nem existe ainda. Entendeu? Se fosse só utilitarista, mas não é. Quem defende certas medidas ambientais, ele parte de crença de que ele tem que proteger. Eu não estou errado em querer proteger, eu não estou indo contra, só estou dizendo que é uma crença. Uma crença, ele acredita que tem que ser assim. Todo mundo tem compromisso religioso. Então, liberdade de expressão é a trazer nossos compromissos no debate público. A gente dizer que nos defende e achar que é razoável defendê-lo. Tá? Então nós cremos que isso tem que acontecer e nós temos que fazê-lo sem receio de sermos tolhidos. Nós seremos tolhidos, mas eu coloco no finalzinho. Mesmo tolhidos de nossa liberdade, devemos estar preparados para defender as implicações sociais da nossa fé. Abre 1 Pedro 3. Eu leio esse texto e eu abro para perguntas. 1 Pedro 3... é um texto no qual o apóstolo Pedro está ensinando uma igreja perseguida e que sofre provações, como se portar. Tanto no âmbito familiar, maridos, mulher, com o rei, no capítulo 2 fala sobre honrar o rei, e agora ele está dando algumas sugestões sobre o que acontece no âmbito social. Versículo 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom
do que praticando o mal. Perceba que o contexto é de sofrimento. Eles vão pressionar você e às vezes castigar você. E ele fala, olha, se Deus quiser assim, que seja por praticar o bem, não por praticar o mal. Que você sofra por praticar aquilo que é justo, mas esteja preparado para dar razão da sua esperança. O que ele está dizendo aqui? Para a gente saber publicamente sobre as implicações sociais da nossa fé. Sobre o que significa portar-se na sociedade enquanto cristão. Então ele ordena que a gente faça isso. Santifique a Cristo em nosso coração. Interessante, né? Essa não é uma aplicação que a gente está acostumado a fazer. Santificar a Cristo parece assim, orar mais, ler mais a Bíblia, né? Jejuar. O que faz parte da vida cristã é isso mesmo. Só que para quê? Inclusive para conversa política. Então, santificai a Cristo em vosso coração, aqui tem uma aplicação de conversa com as pessoas na sociedade que questionam sobre a sua fé. Tá? Então eu não quero que a gente pense de forma restrita que isso se aplique apenas ao que a gente chama de testemunho ou evangelização. Mas que isso se aplique a várias coisas que nós fazemos, inclusive conversas sobre questões sociopolíticas. Até porque eu tenho ensinado em alguns lugares onde Deus tem me dado a oportunidade de falar, e eu quero que a igreja onde eu tenho o privilégio de pastorear ouça isso também. A gente não dá testemunho só quando a conversa fica religiosa. A gente dá testemunho sempre. Eu digo isso porque a gente está acostumado a pensar assim, nós somos doutrinados a pensar assim. Então, estou conversando com ele, estou falando, então, candidato, isso aqui, o que você acha do candidato tal? Aí você fala uma coisa, ele fala, mas eu acho que esse candidato aqui, isso aqui e tal. Aí de repente ele fala assim, graças a Deus. Você fala, Deus, aí está a minha dica para entrar no testemunho. E você fala, então, falando em Deus, estava na igreja no domingo, aí parece que agora vai começar o testemunho. A gente é treinado a pensar assim, que caiu uma palavra religiosa na conversa, opa, é a minha deixa. E agora eu vou começar a testemunhar. Antes a gente estava falando de política, entendeu? Peraí. Antes você estava falando de política enquanto cristão? Sim, então o testemunho começou antes. Ele começou quando vocês começaram a conversa. Oi, tudo bem? Ali começou o testemunho. O testemunho não começa quando a conversa fica religiosa. Entendeu? O testemunho começa lá, nas primeiras palavras. Então esse texto se aplica inclusive para a conversa de política. O que eu quero dizer é, todas as vezes que a gente dá razão da esperança, a gente está fazendo isso, santificando a Cristo em nosso coração. Ok, bastante coisa. Antes de eu prosseguir na quinta marcha, eu quero abrir a oportunidade de você fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou um comentário. Só peço que você seja conciso para a gente poder ter outras pessoas participando. Alguém, levante a sua mão e a gente vai ter microfones chegando até você. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou algum comentário? Tenham aqui. Pastor, estou entendendo que o senhor está dando recomendações sobre como devemos nos portar no debate público individualmente. Uhum. Mas, e com relação à igreja, como ela deve ou pode se portar no debate público? Acho que a sua pergunta é boa e eu vou conseguir responder só um pouquinho. Quero fazer duas distinções. Primeiro é de que a igreja enquanto instituição, ela tem responsabilidades que fazem parte da sua esfera, que é pregar a palavra, como nós ouvimos bastante hoje no sermão, ministrar os sacramentos, fazer discípulos de Cristo Jesus, porque essa é a sua esfera de atuação. Por exemplo, ela não faz governo de instituições sociais, ela não precisa fazê-lo, ela não faz educação no sentido pleno. Educação faz parte do que você faz parte da sociedade, não necessariamente a instituição igreja. O que eu quero dizer com isso é, a primeira parte da minha resposta à sua boa pergunta, Marcos, é que nós temos que lembrar que a igreja enquanto instituição, ela tem deveres específicos, e ela deve focar neles. Mas os membros da igreja não fazem parte só dessa esfera. Eles fazem parte da sociedade, eles fazem parte do comércio, da esfera da educação, eles fazem parte da esfera da arte, então eles têm responsabilidades diferentes em cada uma dessas esferas. E é isso que deve levar a gente a fazer uma distinção entre o que a igreja tem que fazer, enquanto instituição, e o que o indivíduo pode fazer em diferentes esferas. Deixa eu tentar ilustrar isso. A igreja tem que abrir escola? Não. Ela pode abrir escola, mas ela não tem que abrir escola. Mas todo pai tem que educar o seu filho.
na disciplina e na admoestação do Senhor. O que isso significa é que a igreja, enquanto instituição, não tem esse dever de abrir uma escola na cidade. Ela pode fazê-lo se ela se julga chamada para isso, dotada para isso, com muitas pessoas capazes, de repente conversando sobre um projeto que beneficiaria a cidade. Mas ela não tem que fazê-lo. Agora, pais têm que educar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a primeira parte da resposta é essa. A segunda é a seguinte: a igreja enquanto instituição, e essa dica eu estou tirando de um amigo que me ajudou recentemente numa conversa sobre política, ele falou assim: Heber, presta atenção nisso. A gente tem que defender, ele falou, eu acho que ele foi prudente no que ele falou, ele disse assim: a igreja, ela é apartidária, mas ela não é apolítica. Isto é, a instituição eclesiástica, ela não tem o dever de apegar-se a um ou outro partido, a um ou outro candidato. Mas ela não é apolítica, ela não é isenta de conversa política, de ideias políticas e de articulação e treinamento do povo de Deus em questões de política. Então, essa é uma diferença sobre que tipo de conversa a instituição igreja tem e o indivíduo tem. O indivíduo faz coisas que a instituição não faz porque ele está em outras esferas. Ele, como cidadão, tem que fazer outras coisas. A igreja não é obrigada a fazê-lo, mas ele, enquanto cidadão, precisa fazê-lo. Então, eu acho que essa primeira distinção ajuda a gente a entender como a instituição não precisa ser apolítica. Ela tem que ser política, no sentido de aprender a ensinar ao seu povo como se portar na sociedade. Mas é bom que ela seja apartidária. Então, eu estou fazendo essas duas distinções que eu espero ter ajudado. Não sei se eu cheguei na... Quando o Estado começa a ultrapassar os limites da sua esfera de soberania e começa a impor políticas que, de alguma maneira, tolham a soberania da igreja em sua esfera. Seja através de políticas que cerceiam a liberdade de expressão ou liberdade culto, ou de políticas culturais, educacionais, que acabem por cercear também a esfera de soberania da igreja. Isso acontece, e aconteceu em alguns extremos, né? Em países ditatoriais, comunistas, aconteceu sob o nazismo, mas acontece também de forma mais sutil, né? Em países ocidentais hoje em dia. Aí caberia à igreja, à instituição, se posicionar de alguma maneira? Eu acho que a pergunta sua é boa e eu acho que o posicionamento pode acontecer. Eu vou dizer que em algumas situações deve acontecer, mas eu queria que a gente pensasse mais enquanto cidadãos desse país. A força maior nossa é enquanto cidadãos brasileiros. Membros das igrejas, mas cidadãos brasileiros. Essa força é a maior. Em outras palavras, nós somos indivíduos que o Estado tem o dever de garantir liberdade. Mais do que me preocupar com uma instituição despersonalizada, eu quero me preocupar com pessoas que fazem parte de instituição. Então eu acho que a instituição pode se manifestar, em alguns casos tem que se manifestar, mas a força maior e a responsabilidade do Estado maior é para com pessoas que são membros dessas igrejas. Então nós como indivíduos deveríamos fazê-lo. E eu acho que isso em outras coisas também. Se não for o caso da igreja, mas digamos que alguém do comércio esteja especificamente prejudicado, muitíssimo prejudicado por medidas governamentais. Não precisa a loja fazer uma comunicação. Isso pode ser feito por indivíduos, inclusive que não fazem parte especificamente do mundo do comércio. Eu acho que isso é o primeiro ímpeto nosso, que a gente tinha que mudar. Por quê? Porque frequentemente a gente pensa na instituição fazendo em nosso nome. Eu acho que isso, como eu falei, pode, em alguns casos deve ser feito. Mas eu acho que isso livra a gente de ter a dificuldade de, como cidadãos, a expressar nossa liberdade tolhida. Tá? Eu acho que nós estamos acostumados como brasileiros a querer que nos façam. A gente é muito habituado a dizer assim, já fizeram lá, mandaram uma carta, está resolvido. Tipo assim, não tive que fazer nada. Eu acho que é bom que a gente mude um pouquinho da nossa cultura e pensemos como cidadãos. Que talvez junto com as instituições até façamos mais barulho e tenhamos mais voz. E de fato o Estado tem que ter uma preocupação maior conosco enquanto indivíduos do que com instituições. Para fechar, a gente não tem que ter piedade de ONG, ONGs, mas a gente tem que ter piedade de gente. Então, se uma ONG diz, a nova lei brasileira prejudicou a nossa ONG, não é da ONG que a gente tem dó, é de gente que a gente tem dó. Então não é a ONG primeiramente que fala, é gente que fala.
Porque são pessoas à imagem de Deus que têm que ser cuidadas no âmbito social pelo Estado. Essa é a minha ideia, tá? Oi, lá atrás tem uma pergunta? Não? Tempo. Ele está me chamando a atenção porque eu estou no meio da aula e eu tenho pouquíssimo tempo. Então, por hora, sem perguntas. Me escutem, por favor. Segunda grande área é filtro de tendências políticas. Essa aqui eu sei que dá pano para manga, mas vamos lá. Tentarei ser sucinto. Você acha que a anterior foi difícil? Que você não viu agora. Vamos lá. Direita e esquerda. Um debate um pouco difícil e às vezes nem sempre claro no nosso contexto. Mas é difícil evitá-lo porque as pessoas usam esse tipo de linguagem, né? Fulano é de esquerda, fulano é de direita, não sei o que e tal. Então assim, qual que seria... tem gente que faz esse tipo de pergunta assim, qual que seria mais bíblico, né? Qual que seria mais cristão? Um cristão deveria... É possível ser cristão de... Alguns perguntam, é possível ser cristão de esquerda? Né? E eu queria que a gente pensasse em categorias que questionassem os modelos fechados. Atenção. Não precisamos concluir que são igualmente boas ou ruins, mas ambas possuem absolutizações idólatras. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não quero que a gente pense em pacote fechado. Embora as pessoas coloquem rótulos em nós, quando elas conversam conosco, eu gostaria que a gente tivesse a coragem de questionar os rótulos que nos colocaram, dizendo assim, sobre isso aqui eu acho que essa política não é boa, fulano pensa assim, mas eu acho que isso não combina, e questionando a coisas que fazem parte a uma agenda. Quando eu falo que ambas têm absolutizações idólatras, eu não estou dizendo que a gente tem que concluir que as duas são igualmente ruins, ou igualmente boas. Não, a gente pode enxergar aspectos mais negativos num contexto do que no outro, num país do que no outro, numa sociedade do que na outra, numa proposta política do que na outra. Eu acho que a gente não precisa dizer é tudo igualmente ruim. Eu sou centro. Ser centro não significa necessariamente uma boa posição. Às vezes a gente tem que ser radical. Quando eu digo radical não é colocar-se no centro. É dizer, nem grupo tal é o ponto que devia chegar. E você diz, eu estou aqui, ó. Sim, você está aqui. Não, é porque eu acredito nesses valores e tal. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ser nem lá nem cá centro, não é isso. Mas é que a gente enxergue absolutizações idólatras em representantes tanto de direita quanto de esquerda. Por exemplo, é tendência mais comum aqueles que são de esquerda acreditarem na força do coletivo, em especial do Estado, muitas vezes tirando do indivíduo a responsabilidade de fazer certas coisas, colocando sobre o Estado o dever de fazê-lo. E a direita pensa de forma contrária, querendo liberar o indivíduo para fazer coisas a tal ponto que o coletivo às vezes é enfraquecido. Inclusive esse é o desejo de muitos mesmo. Então eu coloquei assim, é bom que enxerguemos aspectos bíblicos em cada uma delas. A gente pode enxergar mais em uma do que em outra. Eu não vou aqui entrar em detalhes. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas eu quero que você diga assim, eu enxergo isso, eu defendo isso aqui porque eu enxergo esse aspecto bíblico, assim por diante. Mas que não identifiquemos uma delas com o cristianismo. Essa é a minha principal lição nesse slide. Que a gente não diga, ser cristão é igual a... Não é. Quer ver um exemplo? Que não é nem isso aqui, porque as duas, tanto direita quanto esquerda, defendem e que não é sinônimo de cristianismo. A gente fala assim, cristianismo é sinônimo de democracia. Não é. Mas democracia é um direito tão crido por diferentes partidos no nosso contexto político hoje, que ele é inquestionável. E é quase como se fosse assim, e não dá para não ser democracia, né? Engraçado, mas Deus não usa esse exemplo para falar do relacionamento dele conosco e nem do relacionamento do seu povo para conosco. Deus poderia ter desenvolvido democracia lá atrás no Antigo Testamento, mas ele não fez. E eu creio que existem razões teológicas pelas quais ele não fez, principalmente para que rei refletisse aquilo que o Senhor é para com o seu povo. E eu acho que existe coisas positivas que refletem a participação do povo e o fato da aliança ou de um contrato ser feito com várias pessoas, né? Com os representantes de um grupo, ou melhor, com todos de um grupo e não só com os representantes. Porém, o que eu quero que você pense é que a gente não precisa pegar alguma coisa que todo mundo acredita que seja bom e identificar isso com o cristianismo. Não é verdade. Às vezes, a democracia pode refletir algumas coisas muito negativas.
Inclusive, se nós somos a parte oprimida da democracia, ela não nos parece tão agradável assim. Quando a gente tem muitos direitos sendo preservados, vai tudo bem, a democracia é uma bênção. Mas se a gente sente que ela está favorecendo muito um grupo e pouco o nosso, aí ela não vai parecer tão bonita mais. Tá? Porque democracia frequentemente funciona como a voz da maioria. E a voz da maioria de fora. Né? Eu não vou entrar em outros detalhes, que eu sei que é um assunto bem complexo. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Linguagem de esquerda como vitimização que conduz à desresponsabilização do indivíduo é muito negativa e precisa ser questionada. Precisa ser depurado. Existem pessoas oprimidas na sociedade, sem dúvida, e a gente não pode deixar de falar delas. E a gente não precisa abrir mão da linguagem de opressão, se você não se considera de esquerda. Existe opressão, claro que existe. E a gente tem que estar atento a isso. Mas quando isso se torna a palavra da vez, frequentemente isso conduz mais à falta de responsabilidade dos indivíduos, de mais direitos e menos deveres, não é? E esse é um aspecto enfatizado por muitos que são da ala de esquerda saudável. Não, mas eu conheço alguns que não são. Não estou generalizando. Estou dizendo que é uma tendência. É muito comum você ver gente governante de esquerda conduzindo a linguagem de que fulanos são vítimas, precisamos, né, socorrê-los assim, 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 enquanto que isso tem gerado uma falta de responsabilidade. Por outro lado, os de direita gostam de falar demais de Estado mínimo, que é uma linguagem que precisa ser usada com cautela. Primeiro porque Estado mínimo não significa deixa que nós damos conta da coisa, não é? Pelo contrário, no pensamento reformado, o Estado ele tem que ter força para preservar o bom andamento das outras esferas. Então ele tem que ter força, e para ter força ele não pode ser pequeno. Aí tem gente que diz assim, mas Estado mínimo não é Estado fraco. Mas para você ser forte, você tem que ter algum tipo de pilar que te dê sustentação. Para o Estado salvaguardar o bom uso de cada esfera, ele tem que ter alguma força. Alguma força. Estou dizendo isso apenas para que você pondere sobre certas questões, se você gosta desse ou daquele, você diga assim, peraí, eu não quero engolir de cara. Eu quero dizer, eu questiono para ver se isso funciona, se essa linguagem ela é boa. Por mais que eu me sinta atraído por esse ou por aquele grupo, eu preciso questionar para que eu não caia numa falta de prudência. Continuando aqui, esse eu já falei rapidamente na aula passada, então eu vou bem rápido aqui, esse não é difícil. Eu já citei esse exemplo no passado sobre soberania de esferas, quando o Brasil facilitou o divórcio em nome de não interferir na vida de um casal, e no mesmo ano tentou apertar ainda mais a maneira como pais educam e disciplinam seus filhos. Foi um ano de incoerência bastante gritante, se eu não me engano foi em 2012. Incoerência bastante gritante. Você tinha, assim, argumentos das nossas cortes lá em cima, dizendo não devemos meter a mão naquilo que é problema do marido e da mulher, mas na hora que a questão do filho sendo educado, aí a gente mete a gente interfere. Estranho isso, porque parece que tem tudo a ver com liberdades. Né? Então, na hora que é para um homem e uma mulher resolverem se continuam casados ou não, a gente não diz para eles, ou não dificulta as coisas, ou não leva eles a pararem para que não haja uma ação do casamento. Eu até entenderia, não estou dizendo que eu concordaria, se o governo dissesse assim, temos que deixar a divórcio acontecer rapidamente mesmo, e temos que deixar que pais cuidem dos seus filhos, eles são pais. Seria coerente. Eu não concordaria, mas eu diria coerente. Porque ele está dizendo, a família cuide dos problemas da família. Ele mete a colher. Quando não interessa, ele não mete a colher. Né? Ele não interfere. Isso é uma inconsistência nesse pensamento que a gente defende de soberania de esferas. Interessante o que a Bíblia fala sobre separação de poderes. Isso é um princípio bíblico. Quando a gente fala de executivo, legislativo, judiciário, muito bonito, mas alguém não teve essa ideia do nada. A Bíblia já tinha uma coisa muito interessante para exatamente salvaguardar isso. Quem era rei não podia ser sacerdote, quem era sacerdote não podia ser rei. No Antigo Testamento já tinha separação de poderes, tanto é que reis que se metem a fazer papel de sacerdotes levam na cabeça.
Tem algumas histórias assim que eles são duramente confrontados por fazerem aquilo que não é poder deles fazer. Não é? Então, isso ilustra para a gente que a Bíblia tem princípios bíblicos que nos fornece sabedoria política. Última frase do slide fala assim: ainda que não detalhe, isto é, ainda que a Bíblia não detalhe de política ambiental, impostos ou assistência à saúde, dela princípios de sabedoria. É importante o que eu vou dizer aqui, por causa do horário eu vou ter que terminar a aula sem o terceiro e último ponto. Tudo bem, não nos frustremos. Mas eu quero terminar a aula com essa colocação. Quando eu falo sobre cristão e a política, eu não estou defendendo que a Bíblia diz explicitamente qual é a visão cristã de coisas como visão ambiental, né? Política ambiental, como é que a gente deve trabalhar impostos, ou como é que deve ser assistência à saúde, mais participação do governo, menos participação do governo, como é que deve fazer. Eu não estou dizendo que a Bíblia trata disso. Mas eu acho muito ruim quando a nossa postura é dizer, então, como ela não trata disso, então a gente pondera aqui sem referenciais bíblicos. Não é verdade. Ela traz sabedoria quando ela fornece alguns princípios e nos permite conversar sobre certas coisas. Então, eu dei um exemplo de divisão de poderes, para dizer, a Bíblia traz esse princípio. Se ela traz esse princípio, então ela já nos ensina que não é bom colocar todo o poder na mão de um só. Nem os reis de Israel tinham esse poder. Não é bom. Então ela trouxe um princípio de sabedoria. E quando a gente fala de meio ambiente, a Bíblia tem princípios interessantes que você pode aplicar. Quando a gente fala sobre a taxação ou impostos, alguma coisa, a gente poderia pensar, existe alguma coisa na Escritura que nos ensina sobre isso? Por exemplo, Deus já alertou para Israel no Pentateuco, antes de ter rei, dizendo assim, cuidado, se vocês pedirem rei, vocês vão ter que aguentar, que o imposto vai ser pesado. Ele fala isso em Deuteronômio, séculos antes de ter rei. E aí quando eles têm rei, o que acontece? O imposto é pesado. Tanto é que quando Salomão constrói um monte de coisa, o pessoal fala assim, tá difícil, hein, Salomão, muito bonito o reino, tá uma maravilha. Tá lindo, assim, o asfalto, os prédios, tá tudo muito bonito, mas tá difícil, tá pesado. Quando Salomão dá lugar ao seu filho, eles pedem para dar uma diminuída. Então, assim, a Bíblia trata desses problemas, as pessoas vivenciaram isso no passado. E é legal que a gente converse na Escritura para entender se a gente pode extrair sabedoria dela para conversar sobre isso. Então eu quero terminar a minha aula com essa ideia. Nós teremos ainda mais 2 aulas dadas por outros professores e vão trazer aqui insights, sabedoria bíblica. Cristão que é cristão faz X e dá receita prontinha para você. Né? Eu vejo que dizendo, Deus está mandando você votar em tal candidato. Ele quer assim que entra na caixa de entrada dele, assim, o que ele tem que fazer do e-mail, sabe? E a Escritura não ensina a gente assim. Ela ensina a gente a ter sabedoria. E sabedoria significa ponderar na lei do Senhor, conversar sobre ela, aprender de outros irmãos, testar nossas ideias, ouvir e assim por diante, tá? Eu acho que isso é importante terminar a aula sim, para que não fique a impressão de que as nossas aulas vão oferecer modelos. Se você está saindo daqui frustrado, pastor, achei que isso ia ser mais assim direto. Não fui, eu sei. De propósito. Porque eu quero que você seja sábio. E eu não quero impor a você categorias interessantes como se fossem bíblicas. Eu quero falar de princípios que eu enxergo que estão nas Escrituras, para que a gente então seja cuidadoso na hora que a gente conversar e exercer nosso dever civil. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, ouvimos bastante aqui, muito mais do que a gente consegue expor de maneira delongada, mas é nossa oração que nessas próximas semanas, teu povo, não só a nossa igreja, mas o teu povo, se torne mais sábio, mais prudente ao pensar sobre política. Isso é muito bom. Nós queremos ser gente que se alimenta do teu livro e pondera em cima dele, para que tenhamos um bom testemunho, inclusive em aspectos sociopolíticos. Então cuida do teu povo, cuida da nossa igreja, que a nossa igreja tenha essa preocupação e estimule boas conversas com as pessoas que eles conhecem, em especial com aqueles que são cristãos, para que repensem suas categorias à luz de princípios bíblicos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.